Eu preciso de uma doutrina para aprender? Hoje em dia é muito comum as pessoas olharem para esse tipo de tema e descartarem, né? Porque parece que ter uma doutrina, na verdade, tira a autonomia da pessoa de pensar por si mesma, né? Ou entende que ela é desnecessária, no sentido de que a pessoa vai se esforçando e ela vai descobrir as coisas sozinha, sem precisar que ninguém dite regras nem sequências para que ela possa aprender as coisas. E tem até mesmo quem entenda que a doutrina acaba sendo uma forma de opressão, uma estrutura de poder, onde a partir do que eu ensino, eu vou dominando as pessoas. A questão é que, primeiro ponto, é que é necessário a gente entender o que é doutrina. E Hugo de São Vítor, ele diz que a doutrina basicamente é a ação, é aquela ação de quem ensina e ordena os estudos. Então veja, quando a gente pensa em doutrina, a doutrina ela é um caminho, ela é uma ordenação de estudos, ela vai dar um caminho pronto para a pessoa atingir mais rápido o objetivo que ela tem de aprender as coisas. Então não se a doutrina ela nada mais é do que um atalho, um facilitador, né? Algo que vai tornar mais rápido, mais eficaz aquele seu caminho de conhecimento. Isso é muito evidente por uma situação muito simples e muito corriqueira. As pessoas hoje em dia compram uma grande quantidade de cursos, veem um monte de vídeos, buscam nas redes sociais muitos influenciadores, muitas falas, cortes e uma série de coleta de informações que as pessoas fazem hoje em dia, porém sem doutrina nenhuma, ou seja, sem nenhuma ordenação, sem uma pessoa que ordenou, que guiou, que orientou qual caminho, qual a sequência que essa pessoa poderia seguir para que essas informações que ela absorvesse fossem benéficas, fossem úteis, servissem para a vida dela e ela fosse de fato contemplando uma verdade cada vez mais ampla e cada vez mais profunda sobre a realidade. O que nós vemos hoje em dia é que quanto mais as pessoas buscam conhecimento, mais elas estão adoecendo, mais elas estão ficando confusas, mais elas estão ficando indecisas, porque elas buscam conhecimento sem uma doutrina, ou seja, sem alguém, né, um mestre, um professor, um pai, uma mãe, que forneceu ali uma regra, uma ordem para que ela pudesse seguir a busca dessas informações, dessas verdades, dessas compreensões que aquela pessoa está buscando. E veja, quando não tem isso, a pessoa ela está navegando em alto mar sem saber para onde ir. E se ela chegar a algum lugar, vai acabar chegando por acidente. E não porque a intenção dela era chegar lá. Então pode sim ser que ela descubra alguma coisa, mas uma consequência da falta de doutrina, da falta dessa ordenação, é justamente que ela vai navegar muito tempo no mar, sem chegar em ilha, sem chegar em território nenhum. Já uma pessoa com doutrina, ela vai navegar nesse mar de forma mais ágil, e em menos tempo ela vai ter visitado mais ilhas, vai ter visitado mais territórios, porque ela sabia exatamente a sequência dessas ilhas, o melhor caminho, os caminhos mais seguros, sabia onde ia chegar, sabia onde faltava chegar, onde faltava descobrir, para que ela pudesse ir se aprofundando. Então a doutrina ela é profundamente necessária. E quando é entendida dessa forma, né, obviamente isso liberta a pessoa de se isolar na própria mente, por exemplo, no sentido de que ela busca sozinho, somente baseado no pensamento dela, e às vezes no pensamento dela ela entra em certos ciclos viciosos ou cria certas crenças disfuncionais que não vão levar ela a lugar nenhum,
Pelo contrário, vão destruir a vida dela, destruir as coisas em volta e mais atrapalhar do que ajudar. Quem é escravo da própria mente realmente vai ter muita dificuldade em conhecer a verdade. Eu me lembro de uma frase que atribui a São Tomás de Aquino, em que dizia que ele tem o medo do homem de um livro só, né? Um homem que só lê um livro e ele olha para tudo a partir desse único livro que ele leu. Fazendo analogia, é a mesma coisa. A pessoa que olha para tudo a partir somente da própria mente, como se a própria mente fosse autossuficiente, isso é um erro muito sério que vai gerar consequências muito problemáticas. Porque todos nós podemos conhecer a verdade, mas conhecer todas as minúcias de cada mínima verdade, isso é impossível para o ser humano e por isso a gente precisa da colaboração de outras mentes que nos permitam que a gente aprofunde os conhecimentos e cresça aprendendo com os outros também, tendo essa humildade de aprender. Também, claro, o homem indo para qualquer lugar não vai chegar necessariamente a algo bom. Existem muitas pessoas que ao estudar, elas, a partir de um detalhe, né, a partir de um livro, a partir de um texto, elas formam uma opinião extremamente perversa, extremamente maliciosa, extremamente inclinada para o ódio, para a vingança, para a inveja. E que isso daí mais destrói do que constrói. E justamente por isso, a doutrina de um mestre salva a pessoa disso. De um bom mestre, obviamente. Não de um mestre perverso, mas de um bom mestre. Salva a mente do ser humano de cair em reducionismos, cair em certos erros de estudo e de informação sem perceber. E claro, a doutrina, ela não vai visar uma dominação, não uma escravização do outro, um modelar o outro ao que eu quero. Pelo contrário, a doutrina liberta. E liberta não só da ignorância, mas uma doutrina profunda, bem ensinada por um bom mestre, por um bom professor, um bom educador, ela liberta a pessoa, inclusive, das prisões da sua própria cultura, do seu próprio tempo, do seu próprio círculo de contato, fazendo a pessoa pensar fora da caixa, pensar além daquilo que a média costuma pensar e pensar possibilidades diferentes do que a média costuma pensar. Todos os grandes heróis, todas as grandes personalidades só foram grandes porque pensaram diferente da média. Se pensassem como a média, eles não teriam sido grandes. Por isso, é profundamente necessário que nós tenhamos e recebamos doutrina para ter bons estudos e bons frutos na nossa vida intelectual.